Inteligência artificial, ChatGPT, certamente são termos que estão aparecendo a rodo na timeline das suas redes sociais. E não apenas nelas. O noticiário Brasil afora segue o mesmo padrão e não é para menos. O ChatGPT anda se mostrando um verdadeiro fenômeno. Só a termos de comparação, a plataforma atingiu 100 milhões de usuários em apenas 2 meses. Algo que o TikTok, vindo em segundo lugar, conseguiu em 9 meses e o Instagram em 30 meses. Isso por si só já mostra o potencial do ChatGPT, pelo menos em quantidade de usuários. E como já dizia a frase, ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos, por que não utilizar o próprio ChatGPT para passar a sua própria definição? Isso vai ser bom, principalmente se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não faz ideia do que eu tô falando e nem sabe como utilizar. Eu vou deixar o link do chat aqui na descrição, mas basicamente ele funciona com essa carinha aqui, como um chat normal, e você faz uma pergunta para ele, o que é ChatGPT. E ele processa a pergunta, busca a informação e em alguns poucos segundos te traz uma resposta sobre o tema. Então, no caso, ChatGPT é um modelo de linguagem de grande escala desenvolvido pela OpenAI, que inclusive é uma empresa com participação do Elon Musk, um dos fundadores. Ele foi treinado em grandes quantidades de dados textuais para gerar respostas humanas naturais em conversas. ChatGPT é capaz de compreender e responder a uma ampla variedade de perguntas e tópicos e pode ser usado em várias aplicações, incluindo atendimento ao cliente, assistentes pessoais e chatbots. O modelo é baseado em inteligência artificial avançada e tecnologias de aprendizado de máquina. Vocês já devem ter ouvido aí com o machine learning também, que costuma aparecer. E está em constante evolução para melhorar a sua precisão e desempenho. Então, vejam que a plataforma ela responde de maneira rápida, eficiente e praticamente é como se um humano estivesse digitando isso pra gente. Claro que dentro das limitações humanas sabemos que não seria possível uma resposta tão direta, tão rápida, a depender da pergunta em que se faça. E é aqui que fica o questionamento desse vídeo. Se o ChatGPT é tão bom, será que tem como a gente realizar investimentos utilizando essa plataforma? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Fala pessoal do Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro, com RH, criador do canal, e como vimos na introdução, o ChatGPT nada mais é do que uma plataforma preparada para responder as mais variadas perguntas sobre os mais variados temas de uma maneira objetiva e, na medida do possível, simulando uma comunicação humana. Então, se esse é o objetivo da plataforma, nesse vídeo vamos tentar descobrir se é possível realizar um investimento sem pensar. Ou seja, descobrindo com o ChatGPT qual o melhor investimento, quando aplicar, em qual plataforma utilizar e tentar fazer tudo isso de uma forma em que o próprio chat nos responda a essas perguntas e eu literalmente não precise pensar para investir. Será que é possível? A gente vai descobrir nesse vídeo, porém antes vale relembrá-los de deixar o like a partir do momento que esse conteúdo agregar o conhecimento de vocês de alguma forma. Afinal, eu utilizo esse campo e os comentários também para saber se eu estou criando ou não um conteúdo interessante para vocês. Então, antes de entrarmos na pergunta direta para o ChatGPT, por que não avaliar vantagens e desvantagens dessa nova tecnologia na nossa vida? Começando então pelas vantagens, uma que para mim é muito clara é a geração de um conteúdo em alta qualidade em baixíssimo tempo. Isso porque eu já fiz diversos testes com o ChatGPT e eu posso dizer que em 99% deles ele foi extremamente efetivo. Um caso mais recente, inclusive, foi com a minha namorada, que ela não conhecia o ChatGPT e ela fez aniversário recente. Assim que ela foi para o trabalho, eu pedi para o chat gerar uma mensagem que fosse romântica e especial. E esse especial eu coloquei de propósito porque é um pouco subjetivo essa palavra. Eu queria ver como que a mensagem retornaria para mim. E esse foi o resultado. Eu copiei essa mensagem, colei para ela, só fiz uma adaptação no final porque veio como um cordialmente ou com amor, algo que eu não finalizaria uma mensagem com isso. Então eu fiz essa adaptação e mandei para ela e o resultado foi incrível. Ela adorou a mensagem, mesmo não tendo sido eu que gerei. No final, quando a gente se encontrou, eu expliquei para ela que foi o chat e aí sim veio todo o desenrolar da explicação sobre essa nova tecnologia e ela achou incrível. Mas para você ver que se eu não quisesse, poderia ficar calado e ficar com todos os créditos de algo que foi uma inteligência artificial que criou.
Claro que isso é uma brincadeira, mas se você fizer qualquer tipo de pergunta para ele, você vai perceber que de uma maneira muito eficiente e rápida, você vai ter a resposta. Tanto que existem locais que estão sendo proibido o uso do ChatGPT, porque ele está atuando em provas, mestrado, melhor do que o próprio ser humano. E aqui não é bem um problema o fato disso estar acontecendo, porque a ideia é que o ChatGPT venha para complementar tarefas que a gente já faça e que a produtividade passe a ficar com uma máquina, dado que o ser humano nunca vai superar uma máquina em questões de produtividade, tarefas repetitivas, mas que aquele toque humano, aquele ajuste na mensagem de aniversário, seja feito por um ser humano. Afinal, uma máquina nunca vai conseguir ter características como sonhar e a própria criatividade que o ser humano tem. Outra vantagem que eu vejo com a utilização do ChatGPT é para empresas. Uma vez que essa tecnologia é implementada no lugar das URAs utilizadas hoje, aquelas URAs eletrônicas, é possível que você tenha uma evolução no atendimento que já é feito por máquinas, inclusive, já que o ChatGPT ele vai trazer respostas mais eficientes, de forma mais automatizada e no final das contas pode até auxiliar na resolução de problemas sem a necessidade de envolver algum ser humano nessa jornada. Claro que isso é uma das várias possibilidades, mas não pode ser descartada. E por fim, mas não menos importante, uma outra vantagem é a própria análise de dados que o ChatGPT faz antes de te entregar uma resposta, que inclusive está até ameaçando o próprio Google nessa jogada. Afinal, hoje você fica numa certa escolha se você faz uma pergunta para o Google, onde ele vai te trazer um monte de links, onde talvez a sua resposta esteja ali, mas pode ser só um SEO bem feito, ou alguém que pagou uma publicidade para estar nos primeiros níveis, ou para o ChatGPT que já vai fazer toda a pesquisa, às vezes inclusive nos próprios links que o Google tem, e te trazer a resposta ali mais trabalhada para você poder avaliar, lapidar, enfim, seguir com o que você precisa. Isso, inclusive, fez com que o Google investisse na sua própria inteligência artificial, chamada de BART, já que enxergou realmente a tecnologia do OpenAI como uma ameaça, e na sua apresentação acabou não sendo tão bem sucedida, fazendo com que o Google perdesse milhões de valor em mercado em apenas um único dia. Isso é para você ver que até o Google, onde há um ano atrás, 2 no máximo, se alguém falasse que poderia ser ameaçado de alguma forma por alguma outra tecnologia, muito provavelmente seria tratado como louco. Mas olha aí, eis que a vida nos surpreende, não é mesmo? E agora, nem tudo é rosas, existem desvantagens também. Como, por exemplo, o limite de compreensão do chat. Se você faz perguntas com palavras com vários sentidos ou até com nuances de linguagens, né, gírias, pode ser que ele não entenda bem o que você está perguntando e acabe te trazendo uma resposta equivocada sobre o tema. Outro ponto também é o próprio ano de atualização da base, em que ele está pesquisando para te retornar alguma resposta. Até pouco tempo atrás, se você perguntasse para ele quem era o presidente do Brasil, ele te responderia Jair Bolsonaro. Isso porque a base do chat vai até 2021. Se você pergunta hoje, já houve uma melhoria em que ele te responde que a base vai até 2021 e até onde ele tem de informações, Jair Bolsonaro seria o presidente do Brasil. Ele fala que o mandato ficaria até o final de 2022 e que teriam eleições para definir o próximo presidente. Então, algumas informações mais recentes não estarão disponíveis no chat e acaba se tornando uma limitação, pelo menos hoje, para ele te dar determinadas respostas. Outra desvantagem também é a falta de criatividade nas respostas. Isso porque criatividade é uma característica humana, a gente não poderia cobrar isso de uma máquina, pelo menos não hoje em dia, vai saber o que o futuro nos reserva. O ponto é que tem muita gente com receio de ser substituído pela inteligência artificial e ter a sua profissão transformada em uma dino-profissão daqui a alguns anos e ser extinto. Eu acredito que a inteligência artificial vai sim disruptar algumas profissões, porém mais no sentido de tarefas repetitivas que a máquina faz muito melhor, ela passa a fazer, enquanto a gente entra com a nossa característica humana de criatividade, de pensar que apenas nós, seres humanos, conseguimos fazer. Tem uma frase muito boa do executivo Paul Tudor Jones, inclusive, sobre isso, quando ele foi questionado em uma palestra sobre se seríamos ou não substituídos por uma máquina. E ele disse que não existe nenhum homem melhor do que uma máquina, assim como não existe nenhuma máquina melhor do que um homem com uma máquina. E eu acredito que a inteligência artificial veio exatamente para isso, para somar e tornar trabalhos que a gente entrega hoje com uma certa qualidade, uma qualidade muito melhor, onde a máquina fará a parte produtiva melhor do que nós, enquanto a parte pensante
será ainda característica humana forte nessas entregas, tornando tudo muito melhor do que é feito hoje. E é aí que fica o questionamento: se vai ser tudo entregue melhor do que é feito hoje, será que para investir a gente ainda precisa do lado humano? Ou será que a inteligência artificial no nível atual, via ChatGPT, a gente consegue realizar o investimento com ele nos dando essa informação? Vamos descobrir? Aqui, até para o vídeo não ficar muito longo, eu já antecipei algumas perguntas para o chat, começando com qual a melhor conta remunerada para eu colocar o meu dinheiro. Pode ver que ele, muito perspicaz, disse que é apenas um assistente de linguagem, então ele não é capaz de recomendar produtos financeiros específicos ou dar conselhos de investimento. Mas o que ele entrega, na minha opinião, é ainda melhor do que isso. Porque, na verdade, ele oferece algumas informações gerais sobre contas remuneradas para te ajudar na tomada de decisão informada. Isso para mim é genial, porque o ChatGPT, ele tende a não te entregar o peixe, mas sim te ensinar a pescar no final das contas. Isso porque ele passa não só todo um resumo sobre o que é uma conta remunerada, como também te dá algumas recomendações do que você tem que pensar antes de realizar esse investimento. E, no final das contas, te ajuda a tomar essa decisão. Ele não te fala, ponha o seu dinheiro na conta remunerada tal, mas sim o que você precisa pensar para colocar o seu dinheiro ali. Eu tenho um vídeo, inclusive, sobre contas remuneradas, que eu vou deixar no card aqui, e se você entrar lá, você vai ver que existe uma série de premissas antes de eu te falar o que seria uma melhor conta remunerada. Para você pode ser a utilidade da plataforma, pode ser apenas rentabilidade, pode ser os outros serviços que aquele banco digital tenha por detrás da sua conta remunerada. Então pode ver que existem uma série de pontos que não tem como, em uma análise fria e direta de dados, ele conseguir te dar essa resposta, o que, na minha opinião, foi genial do lado do ChatGPT. Outra, inclusive, que eu fiz foi com relação às ações, né? Qual a ação para colocar o meu dinheiro? E pode ver que ele faz exatamente o mesmo padrão das contas remuneradas. Ele fala que não pode dar um conselho direto, porém ele dá uma série de tópicos do que você precisa levar em consideração antes de tomar uma decisão sobre investir em ações, considerar o longo prazo, diversificar investimentos, fazer uma análise cuidadosa das empresas, se manter atualizado em notícias, mas principalmente considere a busca de uma ajuda profissional. Lembra do que eu comentei sobre os serviços do ChatGPT serem complementares a um trabalho humano? Se você passa por uma consultoria, você vê que o consultor ali, se for bom, ou até mesmo um agente autônomo, vai te fazer uma série de perguntas antes para entender qual que é o seu perfil de investidor, qual que é o seu apetite a risco, qual a situação de vida que você se encontra, para aí sim poder recomendar um plano de investimento com uma carteira diversificada. Não adianta chegar e perguntar onde eu ponho meu dinheiro, o que é o melhor, porque a resposta simplesmente não é nua e crua. Isso é o que eu vejo uma série de influenciadores de finanças respondendo, e agora, mais do que nunca, tem inclusive uma inteligência artificial deixando isso mais claro ainda. Se a gente for para os CDBs, qual o melhor CDB disponível no mercado, que inclusive eu tenho um vídeo aqui cheio de premissas, a gente vê o ChatGPT respondendo a mesma coisa. Não é possível determinar um único melhor CDB no mercado, pois a escolha de CDB mais adequado para você dependerá de vários fatores, como seu perfil de investidor, seus objetivos financeiros e por aí vai. E pode ver que ele continua dando detalhes sobre CDBs e o que você tem que levar em conta antes de realizar a escolha. De novo, o ChatGPT ele é mais complementar do que ele simplesmente te cuspir onde é melhor para você colocar o seu dinheiro. Ninguém consegue responder isso. Até por isso que você vê em muitos vídeos de influenciadores financeiros aquela famosa frase, isso não é uma recomendação. É porque realmente não tem como eles poderem falar diretamente onde você tem que pôr o seu dinheiro. Cada um tem a sua realidade. Tá, Alejandro, então quer dizer que esse vídeo chegou até aqui para me falar que o ChatGPT não serve para nada para eu poder investir? Para tudo aí! Não, muita calma nessa hora, porque tem uma coisa que eu acho sensacional no ChatGPT para quem está começando ou até mesmo para quem já investe, que é exatamente o apoio na hora de investir. Mostrando aqui para vocês, eu simulei, né, que eu tinha feito uma outra pergunta, como investir o seu dinheiro, só para ver o que ele ia me trazer de respostas, mas o que eu achei mais legal da interação e mais importante para passar para vocês é para quem não entende nada sobre o que está acontecendo na hora de você investir. Então eu simulei aqui uma conversa
eu vi lá na hora de investir no CDB que tinha um tal de 120 de CDI. E perguntei para o chat o que significa isso. E ele traz toda a informação, o que é CDI, o que significa quando alguém falar isso, então que 120 é o percentual da taxa CDI, ele faz o cálculo de exemplo. Aí digamos que você vê lá D mais 30 em liquidez, pergunta para ele também, mas o que significa, né, liquidez D mais 30? Ele traz toda a descrição do que é liquidez, o que significa a letra D, o mais, o 30, então ele explica tudo detalhado ali. Mesmo que você veja ali um prazo de carência e não sabe o que é, a mesma coisa, ele te traz o que significa carência, como que isso impacta no seu investimento, para você tomar cuidado, inclusive, na hora de fazer investimento sobre isso. Se você já é do mundo da renda variável e tem algum indicador que você não conheça, eu também simulei aqui perguntando e ele passa cirúrgico as informações sobre o que é o P sobre VP, por exemplo, que é um dos indicadores utilizados na hora de você escolher se uma ação ela está descontada ou não para realizar o seu investimento. E o que é legal é que ele até mostra um exemplo, né? Quando o P sobre VP está abaixo de 1, que essa ação está descontada, ou quando está acima de 1, que ela pode estar sobrevalorizada. Ou seja, ele dá uma explicação muito completa sobre termos do mundo financeiro e, de novo, não para te indicar o que fazer, mas sim para ser complementar a sua decisão, para você saber o que você está fazendo ali. E isso, na minha opinião, é muito mais importante do que ele simplesmente te cuspir uma resposta ali e você acabar não aprendendo nada com isso no final das contas. Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, não esquece de deixar o like, seguir o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar conteúdos como esse. Comenta aqui embaixo se você já utiliza o ChatGPT de alguma maneira e principalmente me segue aí nas redes sociais, onde eu posto sempre conteúdos de finanças e os seus feedbacks são sempre bem-vindos. Espero encontrá-los no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!